Imagina só, você tá numa festa da sua faculdade e acaba traindo a sua namorada. E eles vão lá e gravam e mandam uma fita da gravação pra ela. Seria bem desconfortável essa situação, né? Bom, mas basicamente é esse o roteiro do filme Caindo na Estrada, que foi lançado em 22 de setembro de 2000. E tem um baita de um elenco, tem o Stifler do American Pie, tem o cara que fez o Garfield, tem o Jay Coles, que às vezes aparece em Supernatural, estrelou também o Novo no Pedaço. Enfim, o Josh tem uma namorada que está fazendo faculdade no estado do Texas, em Austin, e ele faz faculdade em Nova York. E aí, no fim do semestre, se aproximando, né, e tal, eles vão numa festa lá no campus. E lá ele acaba, assim, traindo a namorada dele, né? Acontece. E aí, cara, eles tinham gravado essa traição dele. E geralmente o Josh sempre mandava uma fita com uma gravação de um depoimento dele pra namorada, contando como que estavam indo as coisas lá na faculdade, sempre atualizando ela da situação. Só que na manhã seguinte, depois dessa traição e dessa festa, quando ele foi enviar a fita, ele se toca que acabou mandando a fita errada pelo correio. E, cara, mandou a fita logo que mostrava a traição, ele traindo ela. E aí surgem duas questões no momento, que a primeira delas é ir atrás dessa fita, impedir ela de assistir o vídeo, e ele também tem uma prova para fazer. Afinal, eles estão no fim do semestre, então ele tem que fazer. Então ele tem que ir, pegar a fita e voltar a tempo de fazer a prova dele. Seus amigos então encorajam ele a fazer exatamente isso, e todo mundo vai atrás dessa fita, lá no Texas. E era bem simples, né, cara? Evitar que a fita chegasse ao seu destino. Porém, no meio dessa aventura acontece tudo que vocês puderem imaginar. Primeiro eles encontram uma cobra de estimação que foi roubada. Depois eles encontram uma corrida de carros ilegal no meio da estrada. Tem também uma fraternidade de estudantes que tá fazendo uma festa e eles entram pra ela. Enfim, cara. Mas tem uma cena que eu acho que marcou esse filme, que é uma das mais engraçadas de todo o filme, que é aquela que eles vão pular de uma ponte, só que a ponte tá meio quebrada. E detalhe, o carro é do Caio, que foi nessa viagem exatamente porque tinha um carro disponível. Então, tipo, eles só precisavam do carro do cara. E aí eles estão lá na estrada e encontram essa ponte quebrada. O Caio bate o pé e fala que eles não vão atravessar a ponte, porque é muito perigoso e pode dar ruim. Mas como ele não tem muita moral dentro do grupo dos caras, os caras quase que meio que ignoram ele, né? Enfim. O que voltar? Por quê? Por causa disso? Nós podemos passar. Passar? Quer dizer pular? Não, absolutamente não. Não mesmo, eu não vou. Podemos conseguir. Essa inclinação deve ter uns 30 graus. O peso de fábrica do carro é de 720 quilos. Some o nosso peso, as bagagens e falamos de 950 Não. quilos. Depois disso, cara, eu acho que o mais engraçado é eles falam que vai dar tudo certo e, cara, e apresentando fatos científicos de que aquela manobra ali vai dar certo, enfim. É muito engraçado, cara. E aí, eles pulam, né? Eles realmente pulam, beleza. E quando eles chegam do outro lado, na hora que eles chegam lá, o carro bate no chão. E assim que ele bate, ele estraga tudo, enfim. Depois disso, o carro deles já é Elvis, e aí eles têm que arrumar algum outro meio de transporte. E eles arrumam, né? Eles arrumam um ônibus escolar e ficam andando pra cima e pra baixo com ele, como se tivessem tudo bem. Beleza, o Josh, ele procura alguma maneira de estudar pra prova, porque já tá chegando o final do semestre e ele tem que salvar o namoro dele e também a faculdade. Ele não esqueceu da faculdade. Enfim, vocês lembram que lá no começo do filme ele ficou com uma garota, que no caso é a Beth. Bom, ela toma meio que uma consciência da situação e começa a procurar a namorada do Josh, por onde que ela anda, né? Enfim, depois disso, ele tem que explicar a situação pra ela, e já como se não bastasse tudo que eles estão enfrentando, ele tem que lidar com a Beth indo atrás da namorada dele. Mas quando isso já tá acontecendo, eles já estão quase chegando lá no Texas, então não faria muita diferença. Um amigo deles que ficou pra trás e não quis ir lá com eles, fica enrolando ela da melhor maneira possível. E quando a Beth pergunta onde que a namorada do Josh está, ele fala que ela mora em Boston, em vez de Austin, então ele confunde ela. E ela vai pra Boston e arruina o namoro de um outro cara que não tinha absolutamente nada a ver com a situação, porque o Barry, amigo deles, tinham mentido, né? Mas enfim, finalmente nosso protagonista chega em Austin pra impedir que a namorada visse a tal fita, né? Mas enfim, chega agora talvez a melhor parte do filme que eu acho, assim, cara, porque a fita não tinha absolutamente nada. Porque o amigo dele, o colega de quarto dele, o Barry, gravou um depoimento
por cima da fita. Então não tinha nada de comprometedora naquela fita, cara. Só que no final das contas, ele admite ter traído ela, mesmo ela não vendo a fita, e eles terminam. Porque na verdade ele já estava gostando da Beth, a garota que ele ficou no começo do filme. Então ele volta para Nova York e consegue fazer sua prova e se resolve tanto com a Beth, tanto com a sua faculdade. E os dois terminam juntos. Cara, pra mim esse daqui é um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos, cara, um dos mais legais. E cara, é muito bom mesmo. É bem a cara dos anos 2000, aquele estilo dos anos 2000. As músicas desse filme também são muito da hora. O elenco, como eu já falei com vocês também, já citei lá no começo, é muito da hora também, cara. A vibe desse filme é muito boa. E é um dos meus filmes preferidos de comédia. E me conta aqui nos comentários se você já assistiu os filmes, se você curtiu ele, se você não curtiu tanto. Enfim, me conte aí alguma coisa, se você gostou ou não. E se você gostou do vídeo também, muito importante, deixa seu like aí, beleza? Tamo junto, eu fui.